Aí um beijão para toda a família, toda a equipe da revista Atual. Um beijo especial aí pro Ivo. Muito bem, agora pode abrir. Estamos aqui hoje com um grande profissional. Para falar a verdade, você sabe que eu sofro pela minha sinceridade, eu peco pela minha sinceridade. Eu estou conhecendo aqui agora, mas já tinha ouvido falar muito, né, desse profissional que é o Eduardo Biancalana, que ele faz um trabalho muito legal, voltado aí aos transtornos, né, mentais que o ser humano tem, principalmente nos dias de hoje, né? E a gente vou bater um papo com ele aqui. É lógico que é um assunto, quando você fala em transtornos mentais, meu Deus, são tantos, né? São tantos diagnósticos, síndromes, né? Mas nós vamos tentar fechar um pouquinho, né, o assunto. E em outras oportunidades voltaremos e falaremos de outros assuntos voltados às síndromes, aos problemas mentais, às doenças mentais. Doutor Eduardo, que prazer em tê-lo e que prazer conhecê-lo, viu? Tudo meu. Tudo meu. Eu tinha ouvido falar muito do seu programa também, mas não a conhecia. Então foi uma surpresa eu ter ligado para você hoje. Uma grande surpresa, sem dúvida. Surpresa boa. Claro. Que bonitinho, legal. Bom, não vamos perder tempo, porque é um assunto que me interessa muito, mas antes da gente falar um pouquinho que eu acho que seria interessante falar hoje um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade, porque com certeza eu acredito que o transtorno de ansiedade gera outras síndromes polêmicas e que estão presentes no dia de hoje, como depressão, como síndrome do pânico. Se eu estiver errado, você já vai me conferir. Eu vou falar um pouquinho do histórico do Eduardo, né? Ele quer que eu chame ele de Eduardo, ele tinha falado antes, vou chamar ele de Eduardo. Fala um pouquinho do seu histórico, da sua formação, de alguns cursos, enfim, conte-me a sua vida. Vamos lá. A minha formação, inicialmente técnica, em Química, depois eu fiz alguns cursos universitários, fiz filosofia, fiz especialização em algumas áreas da filosofia, fiz psicanálise na área junguiana, fiz administração de empresa, estou no último mês, vamos chamar assim, de psicologia, né? E atuei por anos numa área mais industrial e nos últimos 15 anos me dediquei à área clínica. Muito bem, para quem não sabe, quando você falou que fez curso de terapia junguiana, isso? O Jung foi um discípulo do Freud, né, que é considerado o pai da psicologia, mas que ele era uma linha mais psicanalítica, né? Explica para eles aí o que seria essa linha psicanalítica. É uma linha mais psicanalítica, ela foi basicamente a geradora da psicologia, né? Que tem e teve bastante influência em todo o conceito de psicologia. Mas a linha psicanalítica, se eu estiver enganada, ela trabalha mais com o passado, não é isso? Ela trabalha mais com o inconsciente. Isto. Tá. Ok, vamos lá. Doutor, quais os tipos de paciente, né? Que tipo de problemas que os pacientes mais trazem aqui para você, que mais se manifesta, né, nos dias de hoje? Olha, o que mais a gente nota de procura está na linha da ansiedade. Eu diria que hoje um pouquinho mais do que até a depressão, né? Os transtornos de ansiedade, calcados aí, ansiedade generalizada, síndrome de pânico, né? São os que têm predominância maior. Quando você fala em ansiedade generalizada, porque ter ansiedade é uma coisa normal. Ansiedade na hora que vai fazer uma prova, ansiedade na hora que vai fazer um concurso, ansiedade na hora que você vai encontrar com bem, ansiedade na hora que você vai dar o primeiro beijo, etc. e tal. Agora, ela passa a não ser mais uma ansiedade normal quando, que você chama de generalizada, é isso? Nós temos dois níveis de ansiedade, né? Nós precisamos entender que esse animal humano, né, traz consigo já toda a característica de viver e ser extremamente saudável. A ansiedade, ela é um fator extremamente benéfico. Quando ela se torna um transtorno, quando ela passa a ser um processo mais doentio, né, na medida em que ele interfere nas situações do meu dia a dia, ela passa a ser um impedimento, ela passa a ser situações onde eu perco o controle,
né? Aí sim ela necessita de um cuidado médico, de um cuidado mais clínico. Tipo o quê? Que sintoma seria assim, palpitação, sudorese, músculo muito... Vamos entender a Como ansiedade. seria? A ansiedade está extremamente relacionada a medos, né? Então nós teremos nas situações de medo, toda uma resposta orgânica. Isto é, eu vou ter um batimento cardíaco acelerado. Isso para quê? Para tonificação de músculo, para que eu possa lutar ou fugir da situação, né? Eu vou ter sudorese, que é para uma refrigeração, se é que eu posso falar dessa forma. Taquicardia. Isso, a taquicardia é para tonificação de músculo, né? Consequentemente, eu tenho aquecimento do meu corpo, eu gero uma sudorese, eu tenho uma respiração mais ofegante, né? E uma dificuldade em realmente tomar decisões. Irritabilidade, às vezes não consegue se concentrar muito também, isso aí a pessoa muito ansiosa, porque eu já sofri muito disso, sabe, doutor? Nossa, eu sou ainda ansiosa, quer dizer, muitas pessoas são ansiosas, que eu sei, mas todas são, como você falou, pode ser benéfica, mas a minha eu sei que era doentia, que eu sentia tudo isso aí, doutor. Nós precisamos entender que a ansiedade não tem cura e nem deve ter cura, e é impossível ter cura, né? Ela é uma situação, como eu estava dizendo, natural. Ainda mais nos dias de hoje, né? Ela sempre foi natural, né? Nos dias de hoje nós temos uma possibilidade maior de ter essa passagem de um processo natural para um processo mais patológico, né? Por exemplo, vamos apenas para a exemplificação. A situação que nós estamos vivendo aqui. Se eu tiver, por exemplo, um transtorno de ansiedade, eu não conseguiria falar, eu estaria travado, tá? E isso iria impedir a minha conduta natural. Agora, dizer que eu não estou ansioso, é claro, todos nós vivemos ansiedade em qualquer situação de novidade, em qualquer situação desconhecida de enfrentamento, né? Que é extremamente saudável, volto a insistir, né? Então, essa situação onde eu tenho a transição de um normal para um não normal, né? Se dá justamente nos fatores de impedimento. Eu consigo agir e dar respostas adequadas à situação, sim ou não. A partir do momento que eu não consigo dar respostas adequadas, eu já preciso de um processo de terapia, de tratamento, que pode ser tanto medicamentoso quanto terapêutico ou psicoterapêutico. Ou, na verdade, o mais adequado que se tem notado é a combinação de ambos. Agora, me fala uma coisa. Que tipo de tratamento que se tem? Por exemplo, você usa alguma linha assim behaviorista, alguma linha comportamental? Como é que é mais ou menos o tratamento? Você pode falar? Eu trabalho mais com a linha evolucionista. Pode explicar, por favor. Evolucionista é uma linha derivada da teoria cognitiva comportamental, com acréscimo de conceitos da neurociência e acréscimos de conceitos da antropologia. Põe legenda para o pessoal entender, doutor. Dá para explicar isso melhor assim para o pessoal, mais ou menos? Vamos pegar a base, então. Uma terapia cognitiva comportamental. É aquela que trabalha mediante a modificação dos seus conceitos, dos seus valores, dos seus juízos, né? Na linha evolucionista, nós trabalhamos isso acrescidos do quê? Acrescidos de conceitos e fundamentos biológicos, neurológicos e antropológicos, né? Então, nessa explicação do transtorno de pânico, por exemplo, né? O que nós teremos? Nós teremos não apenas uma tentativa de modificação do comportamento, fazendo uma releitura daquilo que você considera como sendo perigoso para você, que você tende a superdimensionar, por isso muitas vezes o pânico, né? Para tentar reestruturar essa forma de pensamento, trazendo mais esses pensamentos para fatores reais, concretos, né? Para tanto, se lança a mão desses todos os conceitos. Puxa, o que é um medo, do que eu tenho medo, por que eu tenho medo, o que meu processo biológico me favorece o medo, né? O que ele desencadeia no meu cérebro, quais são os neurotransmissores envolvidos, por que isso acontece, né? Quais os mecanismos para a redução dessa ansiedade, né? Fazendo com que a pessoa entenda que o medo, apesar de ser importante, ele se torna um transtorno, ele se torna algo comprometedor quando eu perco o controle. E muitas vezes essa perda de controle se dá em conceitos, em valores
em juízos que eu faço superdimensionados. Né? É uma tentativa, uma tendência, na verdade, de sempre a pessoa superdimensionar, supervalorizar aquele fato que ela está vivendo. Né? Então, num processo terapêutico, o que se tenta fazer é essa desconstrução dessa supervalorização, buscando as crenças iniciais e remodelando isto. Como se fosse uma sensibilização, sim? Como se fosse não só uma sensibilização... Não, dessensibilização, fazendo com que a pessoa... Em parte, sim, né? Porque você trabalha com os enfrentamentos, mas essa dessensibilização, ela é muitas vezes calcada em conceitos. Isso é, puxa, por que eu tenho medo daquilo? O que de fato isso é real? Né? Até que ponto eu não estou superdimensionando? Isso é legal demais, doutor. Eu acho muito bom. Eu tava vindo pra cá, doutor, eu tava falando assim, ai, gente, se deixar, eu vou ficar até amanhã conversando com esse homem, porque é um assunto muito, que interessa pra todo mundo. Porque é um assunto atual. Atual, você vê hoje mesmo, eu gosto sempre de fazer uma pauta, dar uma, né? Apesar que eu já falei que a minha formação é psicologia, mas nunca atuei clinicamente, só durante 4 anos, e, enfim. Mas eu gosto, é um assunto que me interessa. E hoje eu percebi a importância desse tema que você está falando sobre esse transtorno de ansiedade, que a gente, hoje eu vejo que é por causa disso que se manifesta a síndrome do pânico, que é uma coisa que hoje tantas pessoas têm, e também a depressão. Sim, Patrícia, porque se nós formos pensar nesse animal humano, né, nesse Homo sapiens, que tem por volta de 150 a 200 mil anos, e esse cérebro não se modificou tanto assim para se adaptar ao século XXI. Né? Nós estamos com um cérebro extremamente bem adaptado para ainda a nossa vida nas savanas, onde nós não tínhamos tantas informações, tantas situações de conflitos, de estresse. Né? Em função disso, o que acontece? Eu não tenho uma resposta adequada desse cérebro. Né? Apesar de termos nascido no século XX, né, estamos vivendo no século XXI, o nosso cérebro ele é um cérebro que foi moldado, que se apresenta nos mesmos moldes de há 50 mil anos. Então nós não temos respostas a esse meio ambiente. Nós estamos bem adaptados ao meio ambiente que já não existe. Né? E nesse excessivo contato com informações, com conflitos, com necessidade de respostas, nós não estamos preparados. Daí os medos excessivos. Medo, insegurança. Hoje também a maioria das pessoas, a ansiedade gera insegurança. Porque a ansiedade, ela é, na verdade, nós podemos quase que, não é bem isso, mas podemos quase que tê-la como sinônimo medo. Ora, não é possível um animal estar seguro com medo. Ansiedade, medo. Tá? Então, o medo gera insegurança. Claro, claro. Agora, doutor, vou fazer uma pergunta que mandaram fazer para você. Se tivesse uma pessoa e sentasse aqui terminou um relacionamento, que a pessoa foi infiel, a pessoa foi mentirosa, e ela sabe de tudo isso, não vai voltar mais para a pessoa, sabe que a pessoa foi sacana, mas ela não consegue deixar de gostar, de pensar na pessoa, de sofrer por causa daquela pessoa. Como é que você trabalharia isso? Porque eu falo para essa pessoa que mandou perguntar para você que isso aí é orgulho, é só orgulho, porque você não pode amar dessa maneira, né? Porque o amor, eu vejo amor como de uma outra maneira, uma pessoa que te fez sofrer, que te tacou um corno, que não foi sincero com você, imaturidade, enfim. E você tá lá um mês e pouco, 2 meses sofrendo. Eu falo para ele, isso é orgulho ferido. Como é que você trabalharia uma pessoa dessa para parar para desbaratinar da outra pessoa aquela que tanto sofre? Bom, primeiramente, eu acho que precisaria colocar essa pessoa no estado do que ela é, não é? Isto é, trazê-la para o conceito do que é esse Homo sapiens, como ele funciona, não é? Ora, o que me faz buscar o outro e viver o outro? A mesma coisa que me faz, em princípio, buscar drogas, prazer. Então, nós somos movidos
por esse prazer. A partir do momento que eu tenho a minha fonte de prazer rompida, eu vou em busca da tentativa de manutenção dessa fonte, porque eu não sobrevivo sem prazer. Daí a dificuldade nossa de romper relacionamentos, de viver o distanciamento da minha fonte de prazer. Não importa se essa fonte é cocaína, não importa se essa fonte de prazer é o outro, se é meu filho, ou seja, o que ou quem for. Eu tenho essa memória do prazer. E como o prazer está envolvido na produção não só de serotonina, mas de dopamina e de outros neurotransmissores, eu tenho isso gravado na minha memória. Então eu vou buscar. Tá? Então eu tenho que fazer uma modificação dessas fontes possíveis de prazer para que eu possa vir repor essa ausência de prazer em outras fontes. Entendeu? Entendeu, amigo? Amigo, entendeu? Obrigado, doutor, mas legal, gostei da tua resposta. Agora, você falou uma coisa, porque eu já tive depressão que eu quase morri, sabe, doutor? Mas depressão, assim, pra você ter uma ideia, eu fiquei... Eu sei que é difícil acreditar, mas eu fiquei 15 dias sem dormir. Eu não sei, eu fiquei assim... Fiquei muito louca, doutor. Eu achei que eu ia pirar legal, que eu não ia voltar mais, sabe? Eu tinha crises, assim, foi assim, a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque depois que eu saí dela, eu virei do avesso para melhor. Entendeu? Foi uma coisa assim... Cara, foi muito bom para mim, tá? Na época, depois que passou, né? Claro. Porque eu melhorei muito depois que eu passei a crise. E eu lembro, doutor, que todos os meus instintos, né, aumentaram assim, estupidamente. Por exemplo, todo sentimento que eu tinha dentro de mim floresceram assim de uma maneira, por exemplo, amor. Como eu tenho muito amor dentro de mim, então todo mundo que eu via, doutor, eu queria ir lá abraçar, beijar, ficar abraçado. A minha memória melhorou demais, assim. Eu tinha uma memória assim fantástica, que vinha tudo na minha cabeça. A minha audição foi assim uma coisa impressionante. Agora, o que a gente sente fisicamente... uma coisa que eu também via, doutor, muito doido. Conseguia ver e depois eu não consegui mais. E isso hoje eu até tento, porque o doutor Glauco, que na época tratou de mim, ele falou: você consegue, porque eu consigo. Hoje eu consigo. Eu conseguia ver nas plantas a energia dela, não sei explicar. Eu via assim, olhava para a planta, assim, o verde, assim. Eu conseguia ver não sei se eu posso dizer que é a alma, mas eu via a energia da planta, assim. Mesmo assim, sabe assim, uma coisinha assim em volta da planta. Eu sei que é muito louco pra você entender isso, mas eu juro por Deus que aconteceu isso comigo, assim. Agora, o sintoma, né? O próprio sintoma da síndrome do pânico, da ansiedade, é químico, doutor. É químico. Eu queria que você explicasse isso através, ou seja, é psicossomático, não é isso? Explica para o pessoal isso, por favor. Tanto a depressão como a ansiedade são processos químicos. Tá? Mas gerado por coisas psicológicas. É psicossomático. Não necessariamente. Não, doutor? Não, eu diria também, mas não só. Tá? Eu posso ter um desarranjo enzimático gerando problemas de produção de serotonina e dopamina, no caso de uma depressão, que não necessariamente tem a ver com o meu processo psicológico ou emocional. Isso pode desencadear depois esse mecanismo, né? Por isso que em caso de depressão maior, né, nós sempre recomendamos um tratamento medicamentoso. Não há como trabalhar numa depressão maior apenas pensando num processo psicoterápico. Peraí, que você me interessa. Então quer dizer que a depressão, ela pode se manifestar independente de você, de anteriormente você ter algum outro tipo de transtorno psicológico? Ela pode, por ser químico... Uma genética favorável ao processo depressivo. Que eu acredito tá? Que minha mãe tinha, minha avó tinha. Sim, então... É um processo biológico. Tá? Eu não posso entender a depressão como sendo apenas fatores emocionais causadores. Então, há
há uma relação muito grande e até alguns questionamentos por parte de alguns estudiosos. É a emoção que gera a depressão, né? Ou a depressão biológica que gera uma emoção desfavorável. Então esse processo todo, ele é bastante ou tem bastante influência não só da medicação ou do processo biológico, mas ele também tem a influência do meio ambiente e tem a influência da sua cultura. Não dá para separarmos tão claramente, né? Há uma inter-relação. Qual está predominando em qual ou tal pessoa, não saberia dizer. Precisaria fazer uma análise. Eu posso ter uma pessoa que tem um meio ambiente adequado a não sofrer depressão e pode ter uma cultura que a leve a isso, ou vice-versa. Ou eu posso ter um processo biológico que, independentemente da cultura ou independentemente desse meio ambiente, ela vai desenvolver estados depressivos. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. A pessoa que é extremamente ciumenta, doente de ciúmes, ela tem a ver com ansiedade? Com ansiedade, existe o ciúme normal, saudável, e existe o patológico. O que difere é a intensidade e, de novo, o quanto isso me é incapacitante, né? Então, você ter um ciúme é normal quando eu busco com esse ciúme a proteção do outro, o acolher o outro, né? Ou manter o processo de prazer para ambos. Quando ele passa a ser patológico, quando ele se transforma em algo doentio na medida em que eu começo a agredir o outro, trabalhar com posses, trabalhar com uma preservação enquanto castradora dos desejos, da necessidade e até mesmo do respeito do outro. Eu preciso entender o ciúme como sendo a tentativa de manutenção de novo desse Homo sapiens em manter o prazer. Mas eu não posso ter o meu prazer preservado mediante, né, a destruição de prazeres de outros. Isso ultrapassaria a questão de respeito. Mas o ciúme, esse ciúme doentio, deve ser uma coisa muito difícil de ser tratado, ou de ser tratado, não é? Sim. Porque o ciúme, cara, eu sei como é que é uma coisa que... Não, e o pior, que só faz mal para a própria pessoa, ela que sente, porque é uma sensação ruim, né? Mas o que é o ciúme, senão é uma dificuldade nossa em trabalhar as perdas. A perda no caso daquele que me traz prazer. Não, mas de pensar em perda, porque muitas vezes você tá com a pessoa lá e você está estragando a sua relação, você está acabando com a tua relação, né? Sim, mas, de novo, eu volto na questão do prazer. Essa pessoa é uma fonte de prazer. A tentativa, a possibilidade, o pensar em perder isso me deixa num estado transtornado, não é? Gente, doutor, você precisa olhar lá, você não está olhando lá, hein? Tem que olhar lá, né? Tem um zóio bonitinho, ele é bonito, tem um nariz bonito, tem que olhar lá que tá para o pessoal olhar nos seus olhos também. Mas, o ciúmes, doutor, você já trabalhou isso aqui? Já deve ter trabalhado isso aqui, né? Acontece algumas vezes, né? Eu diria com uma certa frequência. Mas o trabalho também cai no mesmo processo de entendimento, né? Eu tenho ciúmes por quê? Eu tenho ciúmes para quê? Né? E de onde vem essa questão do ciúme? O quanto esse animal humano necessita, ou sabe ou não sabe trabalhar isso. Nós sempre somos possessivos naquilo que me traz prazer. Então, como eu tenho que trabalhar? Na situação de desconstrução, de reavaliação, de autoconceito no sentido de que como eu construo possibilidades outras para viver e repor essa ausência. Eu vou sofrer com ausência? Claro que sim, é natural, é saudável. A questão é sofrer por quanto tempo, de que forma e com que intensidade. Dói, doutor, dói muito, doutor. Como dói, não, como dói. Mas eu acho que qualquer perda causa dor. Né? Qualquer perda. E quanto mais importante for aquele ser ou aquele objeto que eu perdi, maior é a minha dor. Né? Como é que é o ciúme normal? Como que é um ciúme normal? O doentio você falou, e o normal? O ciúme normal, a meu ver, é aquele que eu tento manter a minha fonte de prazer, ao mesmo tempo dando prazer a essa fonte. Né? É um trabalho onde
eu recebo, mas eu dou algo em troca. E cadê os ciúmes normal? O ciúme normal é aquele que eu protejo, que eu cuido. Que bonitinho. É aquele onde há investimentos. Quando não há investimento, não há uma situação saudável. Ô, doutor, você faz terapia de casal? Sim, Faz? sim. Você está quantos anos em Mogi? Em Mogi eu estou há 10, 12 anos. Mas atuando nessa área? Atuando nessa área. Como é que eu nunca descobri você? Como é que Mogi ainda não descobriu você? Nossa, tô te achando fantástico, assim. Olha que eu já entrevistei muitas pessoas, mas tô te achando fantástico, assim. Eu tô adorando suas respostas. Nossa, né? Tô passada. Obrigado. Então você faz terapia de casais. Às vezes casais, né, que estão... Às vezes, que brigam muito, separação. Grande parte dos casais brigam por uma não consciência, diria até, né, de como se forma o casamento, de o que é o casamento. E, de novo, quais são os fatores biológicos também envolvidos nisso. Né? Nós simplesmente nos enamoramos por fatores biológicos, né, químicos ou não. Só que toda essa estrutura biológica que nos é dado para vivenciar uma paixão, ela tem início, meio e fim. E este início, meio e fim é o tempo necessário para começar a construir estruturas outras de valores, de conceitos, para fazer a manutenção na redução desses hormônios que garantem o meu me apaixonar pelo outro. Então a dificuldade que se nota muito são alguns fatores calcados nesse histórico até desse animal humano. Né? Era fácil eu dizer, puxa, nós vamos ter um casamento que será eterno. Claro que isso era eterno. Nós durávamos muito pouco. Tá? Tem que saber a manutenção disso, né? Sim, a manutenção e a dificuldade maior que se encontra hoje em fazer essa manutenção. Doutor, você leu o livro? Eu estou apaixonada num livro que eu até outro dia falei no programa, As 5 Linguagens do Amor. O que você acha? Eu achei incrível esse livro. Você já leu? Não li. Ai, doutor, você precisa ler. Eu vou dar um de presente para você, doutor. Vale a pena, porque ali fala, na prática, como conviver no dia a dia o casal e essas manutenções. E cada um tem um tipo de linguagem para encher o tanque de amor, que ele fala que a gente tem um tanque de amor. E olha, é incrível. Eu vou dar de presente para ele, vou ter que dar de presente para ele, porque é incrível esse livro, vale a pena. A base desse amor de casal passa por o respeito. E respeitar não é só seguir regras éticas e morais. Respeitar significa quem é o outro, como eu entendo o outro. Não é? Como eu entendo, de novo, estou um pouco insistente nisso, que esse outro como sendo esse animal humano. Quais são as necessidades básicas? Os conflitos. Eu preciso fazer essa construção ou até mesmo desconstrução de alguns conceitos e valores. Ele é perfeito? Não, ele é um animal humano, ele é um primata. Então, como trabalhar e conviver e munir esse outro a ponto de fazer com que ele deseje estar comigo? Não é uma questão de eu querer estar com ele. Essa manutenção se dá na medida em que eu o convenço de que é favorável ele estar comigo. Por isso que essa construção é uma construção que deve ser muito bem elaborada. Você tem muitos casais aqui, pacientes, já rolou muito esse tipo de pacientes para você aqui de casais? Não? Eu diria que tem um número interessante. Isso é muito bom, eu acho muito legal isso, muito interessante eu acho que tem que procurar mesmo ajuda, porque às vezes, sabe, por uma besteira, se dá para consertar, para quê? Acabar com uma família, sabe? Acho que quando a base é boa... Nós não podemos entender que necessariamente, ou ter uma expectativa de que uma terapia irá fazer com que esse casal se reencontre. Pode ser o contrário também. Necessariamente. É um risco, né? Mas se já está tudo avacaiado, tudo ferrado, é melhor tentar, porque já arruma ou desarruma de uma vez. Tem que ser deixar ambos, dentro do possível, o mais feliz, que eles possam vir a estar. De que forma? É uma construção feita em conjunto. Não existe uma regra, não existe um adequado, uma verdade para um todo. Não. É cada um. Quais são os medos, angústias, anseios, desejos, expectativas e até mesmo modelos ideais.
né? O que eu noto muito é que nos relacionamentos existe a criação de um ser ideal que não é real. Eu transformo a minha parceira numa parceira que eu idealizo. Eu não estou preocupado em entender se ela é real ou não. Eu a construo. Assim como, eventualmente, ela me constrói. Só que na medida em que esse tempo vai passando, nós vamos tendo contato com a pessoa real. E aí sim começam a surgir os conflitos. Porque o que você faz antes do casamento, isso não significa que você vai continuar fazendo depois. O que eu faço... Agora, o que eu tava imaginando aqui agora, quando você estava falando assim, acho que quando chega esse casal, senta aqui, você já tem que colocar a regra, que você já imaginou um jogando na cara. Não, porque você, não sei o quê. Não, a culpa é tua. Acho que você já tem que, numa terapia de casal, você já tem que chegar, conversar com os dois e colocar as regras para fazer uma terapia em casal. Senão quebra um pau danado, né, doutor? Sim, muitas vezes. E algumas vezes é até interessante você observar esse conflito para saber onde estão as crenças e valores inadequados. Então você tem que permitir que isso ocorra, para saber, puxa, ocorreu, e agora? Onde nós podemos ou não modificar? O que é possível ou o que não é possível? De novo, não existe esse conceito de verdade e perfeição. Existe o possível, existe o melhor de cada um. E eventualmente, ou muitas vezes, esse melhor de cada um pode ser o melhor para cada um. E isso pode não satisfazer o outro. Porque nós fazemos uma construção no início do relacionamento, muitas vezes, calcada, como eu havia dito, por fatores biológicos, neurológicos. Então eu tenho ocitocina, disparada com uma quantidade enorme. Eu tenho feniletilamina, que também é disparado, mas que isso dá uma sustentação de uma atração física. Depois, na medida em que esses hormônios ou neurotransmissores vão tendo a sua produção reduzida, eu não consigo manter, mas eu mantenho a memória de que aquilo era bom. Eu vou continuar exigindo sem fazer investimentos. E aí eu tenho rupturas. Doutor, tá bom. Ele fala cada coisa que acaba. Doutor do céu. Eu tô falando que eu fico aqui até amanhã conversando com ele, gente. Meu Deus do céu. Então, seja sincero. Você acredita numa relação? Você acredita numa relação? Você acredita no amor? Na relação? No amor de uma relação? O que você está chamando de amor numa relação? Se eu entender amor numa relação como a possibilidade de eu conviver com o outro de forma prazerosa, sem dúvida que sim. Forever. Forever. Eu acho que esse para sempre está ligado diretamente ao investimento que cada um vai fazer na relação. Permite. Pode durar para sempre? Sim. Eu diria que com grande possibilidade ele dura para sempre. E vai durar para sempre quanto mais cedo vier a falecer. Se eu me apaixonar por alguém e viver uma existência de mais 3 anos, eu vou viver para sempre apaixonado. Se eu multiplicar esse tempo por 3, talvez. Se eu multiplicar esse tempo por 10, pouco provável. Tá vindo a carinha dele lá, né? É muito legal, olha, muito legal conversar com você. Quanto tempo temos aí, produção? Ai, meu Deus do céu, doutor. Dá vontade de ficar começando tanta coisa aqui, mas ainda temos tempo, tá bom? Agora, recentemente, né, parece que lá o Conselho de Direitos Humanos, parece que estavam reunindo, pedindo para que fosse reunido terapeutas, psicólogos, para curar os homossexuais. Ou seja, vocês homossexuais são todos doentes. Absurdo isso, né? Absurdo, mas eu queria saber a tua opinião a respeito disso, porque eu já tenho a minha, né? Que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem que falar muito pouco mesmo, porque como cuidar de um doente que não é doente? Não é? Eu acho que desculpa, mas a minha impressão é que é doente quem faz uma sugestão dessa. É um desconhecedor de processos neurológicos, porque é o que define o meu desejo pelo outro, a minha escolha sexual é o meu cérebro, não minha cultura, e não tenho poder algum de decidir isso. Eu posso reprimir um desejo.
mas eu não posso escolher aquilo que eu vou desejar, ou quem eu vou desejar, ou que sexo eu vou desejar. Isso já é pré-definido durante a minha formação embrionária. Embrionária? Embrionária. Então, ou seja, você acredita que os homossexuais já nascem homossexuais? Não é uma questão de crença, é uma questão de dados científicos. Já está aprovado cientificamente? Eu falo isso sempre, mas às vezes está aprovado mesmo cientificamente. Os da Suzana Herculana, que é uma neurocientista, que coloca isso de forma bem clara, além de outros profissionais, além de outros cientistas que trabalham isso. Então, não é uma questão de cultura, porque senão ficaria interessante eu pensar em cultura dessa homossexualidade e imaginar que são raros os animais que também não têm esse mesmo tipo de relação, né? Então vamos pegar um animal típico, um leão. O leão vive muito essa questão da homossexualidade, né? E seria interessante pegar 2 leões machos que têm relações homossexuais. Como assim? Peraí, calma. O leão tem relação homossexual? O leão, o bicho, o animal é? Grande parte dos animais, se não quase que a totalidade. E seria interessante eu pegar 2 leões, colocar num consultório e falar, agora você vai curar. Não, e é diferente, né, doutor? Por exemplo, você chega aqui, um homossexual senta aqui e fala, doutor, eu não estou feliz sendo homossexual, eu quero ser heterossexual. Não, é diferente. Aí ele tá querendo... Você vai trabalhar como ele vai vivenciar os seus desejos, mas eu não vou mudar os desejos. Tá? É diferente, né? Você pode fazer todo um trabalho para que ele absorva conceitos, crenças, valores, para modificar a conduta. Isso não é cura, é uma modificação de conduta, né? É bem diferente, né? Então há uma preocupação exagerada, a meu ver, e acima de tudo um desrespeito, né, em se tratar deste assunto dessa forma. Concordo plenamente, um absurdo. Parece que isso aí veio lá daquele Feliciano, lá do Marcos Feliciano, mas qual é o nome do outro cara lá? Jair Bolsonaro. Jair quê? Bolsonaro. Bolsonaro, sei lá o nome do cara aí. Mas eu acho um absurdo isso, né? Agora eu me decepcionei com ele. Outro dia saí até a defesa dele no programa, porque eu achei que os homossexuais estavam exagerando, né? Em algumas coisas, porque eu cheguei a ver todos os vídeos dele postados no YouTube, eu não vi nada demais que ele tivesse falado. Agora, isso aqui pra mim já fiquei decepcionada com esse cara, entendeu? Eu acho que, né, é um absurdo. Doutor, quanto tempo temos aí? Ai, não, produção, quero mais. Doutor, olha, gente, antes, tá aí todas as informações do Eduardo, telefone tá aí. Pode passar também seu celular? Não, sim, só pode ser? Sim, sem problema. Você tem Facebook? Você tem algum site? Não, né? Mas tem e-mail, tá aí o e-mail dele, Eduardo ele botou um Szinho aí, biancalana@terra.com.br. Você tem Facebook, doutor? Sim. Tem? Sim. Tá com o mesmo nome, mas com o Eduardos, com um S. Não, lá tá como Eduardo Biancalana. Vai encher lá, hein? Vai bombar, porque nós vamos postar isso depois no YouTube, né, produção? E no Face, no meu Face lá, porque olha, realmente eu gostei muito de conversar com você. Eu gostaria até de que a gente pudesse ter, né, outras entrevistas, vamos dar um tempinho, e eu gostaria de voltar aqui para a gente falar mais. O prazer é todo meu, fico contente com a oportunidade, né, me coloco à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimentos, fica bem. Adorei, viu, doutor? Gostei muito, viu? Porque eu quero voltar, porque eu quero falar mais especificamente também sobre depressão, sobre síndrome do pânico. Você viu que até que eu fiz uma colinha aqui, né, doutor? De todos os sintomas, né? Quando a pessoa sente a síndrome do pânico. Porque eu sofri quase 20 anos com síndrome do pânico e naquela época eu não tinha diagnóstico. Então você imagina, né? Quase 20 anos, doutor. Como eu sofri, doutor. Como eu sofri. E eu sei como... Já tem bons trabalhos sobre síndrome do pânico. Sim, bons resultados. Eu não... E tem o diagnóstico, né? Sim, hoje, porque naquela época... né, eu estava louca, queria tratar com psiquiatria, coisa de doido. E tem medicação
própria, né? Adequada para isso, né? Agora, você imagina o que eu sofri naquela época, que não tinha nada disso. E eu tive tudo. Sou PhD em síndrome do pânico, sou PhD em depressão, viu, doutor? Já tive tudo isso. Então, assim, quando eu vejo as pessoas com isso, que eu fico sabendo, às vezes, doutor, sabe? Que alguém que eu conheço, que alguém está sofrendo muito com depressão. Ai, doutor, eu fico com uma vontade, se eu pudesse... Porque como eu já passei, eu fico com uma vontade de ir até aquela pessoa, abraçar e falar um monte de coisas para ela que eu senti, que eu também senti igual a ela, que vai passar, de passar coisas para ela, para ajudar, sabe? É uma coisa assim... Nós temos que entender, Patrícia, que essas sintomatologias todas são extremamente desconfortáveis. A pessoa não tem isso por um desejar, ela tem isso por fatores N outros. E precisa de cuidado? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos preparados para cuidar fisicamente. Neurologicamente, mentalmente, a nossa cultura ainda está muito distante. Uma pena. E uma pena saber que está lotado, né? A depressão, síndrome do pânico, essas coisas tudo. Todo mundo, enquanto todo mundo tem, todo mundo... Com possibilidades cada vez mais de aumentar esse percentual. É o que a gente tem observado em estatísticas. Isso me deixa muito triste, viu, doutor? Mas nós vamos falar, nós vamos voltar e nós vamos falar mais disso aí, né, produção? Assunto bom, né, produção? Muito bom. Doutor Eduardo, muito obrigada, adorei, amei. Vou voltar, quero voltar. Faço questão de voltar, viu? Eu não costumo voltar, né, produção? Mas eu vou voltar, que eu quero falar mais sobre isso, mais sobre alguma dessas síndromes, porque eu sei de certeza que vai ser interessante, vai ser bom, principalmente porque a gente vai poder ajudar muitas pessoas que vão estar assistindo a gente. Né? O espaço está sempre aberto para que você quiser, à disposição. Tá bom, dar um beijo. Obrigada, adorei você, que Deus te abençoe, você e a tua família. Você é casado, doutor? Sou. Casado com a sua família. Como é que chama a tua mulher? Oi? Qual é o nome dela? Elizabeth. Elizabeth tem filhos já? Sim, 2 filhas. Qual é o nome das filhas? Uma Carol, a outra Ana Luísa. Mas são filhas dela. Filha do coração. Carol, Ana Luísa, Beth, um beijo. Parabéns aí pelo Eduardo, né? Oi? É verdade. E parabéns pelo Dia das Mães também, viu, Beth? E parabéns a todas as mamães que assistem o programa Faniquito. Um beijo especial aí da Patrícia Heroles. Valeu, valeu. Tudo de bom, viu? Valeu, valeu. Tchau, tchau. Aí.